O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, colunas da nossa fé, colunas da nossa igreja. E nós queremos também hoje, neste dia, nos unir ao Santo Padre, o Papa Leão, rezar por ele, pelas intenções dele, pela missão dele como aquele que ocupa o lugar de São Pedro. A liturgia desta solenidade mostra-nos como Pedro e Paulo foram chamados a viver um único destino, a evangelização e também o martírio. Ambos derramaram sangue por Cristo. Ambos amaram tanto a Deus ao ponto de chegarem ao martírio. Nós também, que estamos aqui e amamos a Deus, também temos esta vocação. Eu não sei se derramaremos o nosso sangue. No nosso país ainda está tranquilo viver a fé, mas existem irmãos e irmãs nossos que já estão morrendo pelo nome de Cristo. O martírio que nós podemos viver hoje e a cada dia da nossa vida é um martírio não cruento, mas um martírio incruento, onde não há o derramamento do sangue, mas sim no dia a dia. Gastar a vida, assumir a cruz de Cristo naquilo que Ele nos ensina. Isto é um martírio, sem dúvida. Não tenhamos dúvida de que seguir a Cristo no mundo, no país que vivemos,
é um martírio. E Deus ajuda aqueles que têm boa vontade e sinceridade e reto coração para o segui-lo na radicalidade. A leitura da primeira leitura que ouvimos, encontramos Pedro que na prisão aguarda a execução da sentença. Estava preso por causa do nome de Cristo. E ouvimos o milagre que ele realizou também. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo afirma, numa espécie de testamento, e estando também ele preso, que o seu sangue está prestes a ser derramado e oferecido a Deus. Ambos com prontidão de morrerem por Cristo. Ambos com liberdade interna. Nenhuma pessoa que está presa e sabe que o seu fim é a execução, e uma pessoa com plena sanidade mental vai estar feliz e contente e louvando a Deus, se não for pela força do Espírito. Assim, tanto São Pedro como São Paulo dão a vida pela causa do Evangelho. Então veja, a nossa fé, temos colunas seguras, homens que entregaram a própria vida e deram um grande testemunho. Nós estamos bem alicerçados para que este arco aqui, onde está escrito eterna é a sua misericórdia, não caia. Tem duas colunas fortes aqui, senão ele cairia. E nós temos uma fé alicerçada. Não é duas pessoas de boa vontade, mas sim duas pessoas que foram escolhidas por Deus, no qual hoje estamos celebrando esses homens que deram a vida por Jesus. Os dois percorreram caminhos diferentes. Eles tinham ideias diferentes. Por vezes, confrontaram-se e discordaram um do outro, mas o que os unia era Cristo. É aquele que une os cristãos, os filhos de Deus. É por isso que esta Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um alicerce, e esta igreja há 2025 anos existe por causa da diferença, mas por causa da unidade. É a unidade que mantém a Igreja de Cristo, a unidade com Cristo, com o Senhor, com o seu divino fundador. A diferença entre os dois, as discordâncias entre os dois, não os impediram de viver uma viva comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Eles tiveram uma comunhão na diferença. E como o nosso mundo precisa saber respeitar e acolher o diferente, não os diferentes, sim os diferentes que pensam totalmente diferente de nós, mas principalmente os diferentes que têm o mesmo ideal, o mesmo projeto, que é ser cristão, que é ser católico, os nossos irmãos e irmãs dentro da igreja. Precisamos saber se acolher, os nossos parentes, irmãos, acolher irmãos, cônjuges, se acolherem na diferença. Ninguém é igual, mas pela graça de Deus, nós podemos viver em harmonia e comunhão, comum união. Eis o grande ensinamento para nós, sabermos viver na sociedade,
entre os amigos, entre os familiares. Hoje, o Papa Leão XIV disse que o testamento não esconde, que o Novo Testamento não esconde os erros, as contradições, os pecados daqueles que veneramos como os maiores entre os apóstolos. Paulo fala das suas fraquezas, das suas limitações, que não consegue fazer o bem que gostaria e faz o mal que não gostaria de fazer. Pedro, que nega Jesus, não está escondendo a miséria deles. Na verdade, diz o Papa, a sua grandeza foi moldada pelo perdão. O ressuscitado foi buscá-los mais do que uma vez, para os colocar de novo no seu caminho. Jesus nunca chama apenas uma vez. Jesus nunca chama apenas uma vez. É por isso que todos nós podemos sempre ter esperança. Ele não se cansa de nós. E eis o que estamos celebrando na igreja, instituído pelo Papa Francisco, o ano da esperança. Quantas graças para recebermos as indulgências, os presentes de Deus. E nós que moramos aqui na cidade de Marília temos a graça de termos a Catedral, Basílica Menor São Bento, como este lugar de receber as indulgências. Não vamos nos esquecer. Receberá algum parente na sua casa? Motive, leve lá na igreja, na catedral. Depois motive a se confessar, a rezar pelo Papa. Enfim, na nossa diocese, outras igrejas e locais destinados a isso. Então, quantas graças! Deus não se cansa. Uma pessoa me disse que ouviu um irmão separado nosso, um líder religioso separado, que não está dentro da comunhão romana conosco e que talvez não está em comunhão, talvez não está, com o versículo 19 do Evangelho de hoje, quando Jesus disse para São Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra está ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, a importância da comunhão, certo? Com São Pedro e com a igreja romana. E este nosso irmão separado, eu não vou falar de qual segmento é o dele, porque eu acabei de falar de respeitar o diferente. Então, se eu falar de onde ele é, eu vou estar contradizendo aquilo que eu acabei de falar. Só é um irmão separado nosso. E essa pessoa veio nos procurar, me procurar desesperada, porque este irmão disse que quando uma pessoa peca e se arrepende, Deus perdoa. Se ela erra, peca novamente, Deus perdoa. Na terceira vez, Deus abandona. E esta pessoa desesperada. E eu disse: olha, este Deus não é o nosso Deus. Não é Jesus de Nazaré. Deus nunca se cansa de perdoar. Se Ele se cansasse, eu não estaria vos falando, e provavelmente vocês também me ouvindo. Deus não se cansa. No Evangelho, escutamos a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, e Ele também faz essa pergunta de forma pessoal para nós hoje. E vós, quem dizeis que eu sou?
o que Jesus significa, é para você, para mim. O Papa Leão também hoje disse em sua homilia que é importante sair do risco de uma fé cansada e estática para nos perguntarmos quem é Jesus Cristo para nós hoje. Às vezes somos cristãos e estamos vivendo, se arrastando, cansados, como se nós seguíssemos uma pessoa falida, uma pessoa que falou algo que está no passado. Não, nós seguimos alguém vivo, eficaz, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje renovar a nossa fé, se ela está cansada, se ela está abatida. Vamos renovar, vamos pedir a Jesus. Se eu sei quem Ele é, eu sei que eu posso falar com Ele. Se eu não sei quem Ele é, estamos tendo oportunidade de ouvir sobre Ele, para assim podermos amá-lo. Então vamos falar com Ele. Fale com Ele. Ore para Ele neste quadro que temos tão bonito aqui nesta igreja. Diga para Ele: Jesus, eu confio em vós. Ou Jesus, eu não confio tanto em vós, mas eu quero confiar em vós. Vamos falar com Ele. Que lugar Ele ocupa na nossa vida? Que lugar Ele ocupa na sua família? Padre, minha família está um caos. O meu trabalho está um caos. Que lugar Jesus está ocupando? Precisamos inseri-lo. Ele faz parte da nossa família, ele faz parte de todos os setores do nosso trabalho, ou existe um departamento no nosso trabalho onde Jesus não pode entrar, onde Jesus não é convidado, onde a porta fica fechada para ele? Existe algum compartimento deste também aqui internamente? Se soubermos responder à pergunta: quem é Jesus para mim? Nós teremos todas as respostas que precisamos. Todas as faltas de respostas que nos deixam aflitos, preocupados, se nós soubermos responder quem é Jesus para mim e fizermos um renovamento da nossa opção por Ele, tudo ganhará novo sentido na nossa vida, na nossa história, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, nesse mundão. Se eu sei quem Ele é para mim, isso é o mais importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai